Nesse vídeo, vamos aprender a calcular derivadas de funções mais complexas utilizando a regra da cadeia. Então, imagina que você tem uma função f de x igual a g de h de x, ou seja, a função f ela é a composição entre a função g e a função h. Vamos ver aqui três exemplos de funções desse tipo. A função f de x igual a raiz de x² mais 1, ela é uma função desse tipo. Aqui nesse caso, nós temos que a g de x é igual a raiz de x e a h de x é igual a x² mais 1. Então, observe que aqui dentro nós temos a h de x, que é essa função daqui, e a função que está envolvendo essa parte de dentro aqui é a raiz de x, que seria a g de x. A função f de x igual a seno ao quadrado de x é uma outra função desse tipo. Observe que aqui nós temos um seno de x e nós estamos levando o seno de x ao quadrado. Então, aqui nesse caso, nós teríamos a função g de x igual a x² e a função h de x igual a seno de x. Então, se você pega a h de x, que é o seno de x, e você coloca aqui dentro da g, no lugar do x, o que vai acontecer? O seno de x ele vai ficar no lugar do x aqui, então você vai ficar com seno de x elevado ao quadrado. E um outro exemplo seria f de x igual a e elevado a x². No caso aqui, nós teremos que o g de x vai ser e elevado a x e o h de x vai ser igual a x ao quadrado. Observe que se você pegar o x² e colocar aqui dentro da função g, no lugar do x, o que vai acontecer? A h de x, que é x², ela vai parar aqui no expoente. Então, você vai ficar com e elevado a h de x, que é exatamente o que nós temos aqui. Então, para você derivar funções desse tipo aqui, que nós acabamos de escrever alguns exemplos, nós vamos utilizar algo chamado regra da cadeia. E o que fala a regra da cadeia? A regra da cadeia fala que se você tem uma função f de x, que é a composição entre g e h, então a derivada da função f vai ser igual à derivada da g aplicada no h multiplicada pela derivada do h. Então, essa formulazinha aqui é o que chamamos de regra da cadeia. Por exemplo, voltando ao nosso primeiro exemplo de função, para calcular a derivada dessa função f, nós vamos precisar utilizar a regra da cadeia. E para utilizar a regra da cadeia, precisamos calcular a derivada da função g e a derivada da função h. Então, nós já identificamos quem é a função g e quem é a função h, então vamos calcular a derivada da g e da h para conseguirmos utilizar a regra da cadeia. Então, a derivada da função g vai ser igual a g' de x, que é igual a 1 sobre 2 raiz de x. E a derivada da função h de x vai ser igual a h' de x, que é igual a 2x. Então, agora que nós sabemos a derivada da g e da h, vamos aplicar a regra da cadeia. Então, vou escrever aqui novamente qual é a fórmula que nós temos que utilizar. E aí, nós vamos primeiro substituir a g' aqui para poder facilitar o entendimento. Então, como é que a gente substitui a g'? O que a g' faz? A g', ela pega o x e ela bota aqui, ó, embaixo, na raiz aqui, ó. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes raiz do valor que você colocar aqui no parêntese. Então, como aqui eu tenho g' de h de x, então eu vou ter h de x aqui no lugar do x, e aí nós vamos ficar com h de x aqui, ó. Que aí o que tem aqui você vai colocar aqui. Então, se eu tenho h de x aqui, o h de x vai entrar aqui. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes raiz de h de x. Então, vamos escrever isso? Então, isso aí vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de h de x vezes o h' de x. Então, observe que aqui eu substituí primeiro apenas o g' de x, que seria isso daqui, aplicado no h de x. Então, agora, nós vamos substituir o h de x e o g' de x. Lembrando que o h de x é igual a x² mais 1 e o h' de x é igual a 2x. Então, isso aí vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de x² mais 1. Então, aqui agora eu substituí o h de x pelo que ele vale. E agora eu vou substituir o h' de x, que é igual a 2x.
E aí aqui a gente pode cortar o 2 com 2. E aí fazendo 1 vezes x vai dar x. Então isso aqui vai ficar igual a x sobre raiz de x² mais 1. Então essa é a derivada da nossa função f de x igual a raiz de x² mais 1. Então vamos agora para o nosso outro exemplo, que é a função f de x igual a seno ao quadrado de x. Nós já identificamos aqui quem é o g de x e quem é o h de x. Então, como primeiro passo para aplicar a regra da cadeia, precisamos calcular a derivada da função g e a derivada da função h. Então, nós temos que a derivada da função g é igual a 2x e a derivada do seno é igual ao cosseno. Caso você queira ver um pouco mais sobre derivadas de funções trigonométricas, estou deixando um vídeo aqui no card para você dar uma conferida. Mas a derivada do seno de x é igual a cosseno de x. Então, a galinha de x é igual a cosseno de x. Então, agora nós vamos aplicar a regra da cadeia. Então, vamos reescrever aqui o que a regra da cadeia nos diz. E aí vamos fazer a substituição. Primeiro, nós vamos substituir o g' aqui. Então, lembrando que o g' de x é igual a 2x. Então, o que o g' faz? O g' pega o que está aqui no lugar do x, aqui, ó, dentro do parêntese, e coloca aqui multiplicando com 2. Então, seja lá o que eu colocar aqui, o resultado da minha função aplicada nesse valor vai ser 2 vezes esse valor. Então, se eu colocar o h de x aqui, ó, então o resultado vai ser 2 vezes h de x. Então, isso aí vai ser igual a 2 vezes o h de x vezes a galinha de x. Então, primeiro substituir apenas o g' para a gente visualizar o que está acontecendo. E agora eu vou substituir o h de x por seno de x e vou substituir o h' de x por cosseno de x. Então, isso aí vai ficar igual a 2 seno de x vezes cosseno de x, que é o h'. E aí nós temos uma identidade trigonométrica que nos diz que 2 seno de x vezes cosseno de x é igual a seno de 2x. Então, essa é a expressão final da nossa derivada da função f. Observe que isso aqui já seria o suficiente. Você poderia parar aqui e dizer que a derivada da função f é igual a 2 seno de x cosseno de x. Então, isso aqui já seria uma resposta correta. Mas caso você queira escrever de uma forma mais simples e você lembrar dessa identidade trigonométrica, você pode substituir isso aqui por uma expressão equivalente que é mais simples de ser escrita. E agora vamos para o último exemplo, que é calcular a derivada de e elevado a x². Então, nós já identificamos que ela é a composição da função g de x igual a e elevado a x e h de x igual a x². Então, podemos aplicar a regra da cadeia. Então, para isso, nós calculamos a derivada de e elevado a x. Lembrando que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, isso aqui é uma derivada muito especial, uma função muito especial, que a derivada dela é ela mesma. Então, o g' de x é igual a e elevado a x. E a derivada da função h é igual a 2x. Lembrando que o 2 desce multiplicando e nós subtraímos 1 no expoente. Então, o h' de x é igual a 2x. E aí nós podemos aplicar a regra da cadeia. Então, primeiro nós vamos substituir o g' aqui. Então, lembrando que o g' é igual a e elevado a x. Então, se eu botar o h de x aqui no lugar do x, o que vai acontecer? Esse h de x vai vir parar aqui, ó, no expoente. Então, vai ficar e elevado a h de x. Então, vamos substituir esse g' aqui. E aí você vai obter e elevado a h de x vezes a galinha de x. Então, primeiro substituímos apenas o g'. Agora, vamos substituir o h de x. Então, vai ficar, já que o h de x é igual a x², então você vai ficar com e elevado a x². Então, substituir o h de x por x². E agora, vamos substituir o h' de x por 2x. Então, vamos colocar aqui multiplicando 2x. E aqui você pode reescrever aqui, eliminar esse parêntese, que não é mais necessário, e colocar isso aqui na frente aqui, normalmente é
o comum de se escrever, mas aqui já seria o suficiente. Você poderia parar aqui, mas caso você queira escrever de uma outra forma, você pode escrever isso aqui como sendo 2x e elevado a x quadrado. Então, essa aqui é a derivada da nossa função f de x igual a e elevado a x quadrado. Então, espero que tenha ficado claro e caso você tenha gostado do vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal para ajudar no crescimento do canal e caso você tenha algum questionamento sobre esse vídeo aqui, você pode deixar um comentário aí que eu vou responder com muito prazer. E caso você tenha também alguma sugestão, você pode comentar aqui que eu vou ler tudo com muita atenção. Então, até o próximo vídeo.